Qual o valor do professor em nossa sociedade da informação e do conhecimento? Por que os cursos de formação de professores, as licenciaturas e os cursos de licenciatura em pedagogia vêm atraindo cada vez menos estudantes? Pedagogia e pedagogos para quê? Essa e outras questões agora no programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem a educação. Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda e bem-vinda ao Intervalo de Aula. O programa de hoje foi inspirado na obra Pedagogia e Pedagogos pra quê? Do professor José Carlos Libânio. Ele que é também filósofo e pesquisador da área da educação, juntamente com a professora e pedagoga Sandra Limonta, vão abrir o nosso debate hoje. Acompanhe a entrevista. Olá, estamos aqui com o professor José Carlos Libânio e com a professora Sandra Limonta. Bom dia. Bom dia. E nós vamos continuar o nosso debate sobre educação. Para começar, historicamente vem diminuindo a procura pelos cursos de pedagogia e também pelos de licenciatura. Como é que os senhores veem esse quadro e se isso compromete a formação de professores? A diminuição de candidatos para os cursos de licenciatura é visível em todo o país, não é? Em cidades assim com menos de 50 mil habitantes, o problema é menor. Ainda há procura, porque nessas localidades não há muita oferta de emprego e o custo de vida é mais baixo, né? Então o professor, mesmo com um salário baixo, né, ele acaba buscando as licenciaturas, né? Agora, em cidades maiores, principalmente nas capitais, não é? É muito alto o abandono da profissão. Infelizmente, nós que temos aqui uma luta pela escola pública, não é? Pelo acesso de todos a uma escola de qualidade para todos, nós ficamos muito entristecidos com essa redução substantiva, né, da procura dos cursos de licenciatura. E acho que a explicação mais clara é o problema do salário e que leva à desvalorização social da profissão. Que estudante é que se dispõe a buscar um curso de licenciatura para ganhar o quê? R$ 1.500, R$ 1.600 por mês, trabalhando 40 horas e, às vezes, em condições precárias e com as dificuldades todas que o mundo de hoje está apresentando para o trabalho dos professores, né? É claro que isso prejudica a formação de professores, porque você não tem boa escola se você não tem bons professores, né? Então, a falta de professores e essa baixa procura pelas licenciaturas, ela acaba prejudicando os alunos, as famílias e, no final de contas, a própria sociedade. Infelizmente, né, professor? Infelizmente. Existiria uma solução, professora? Olha, eu queria acrescentar à discussão feita agora pelo professor Libânio o seguinte paradoxo, né, a seguinte contradição. Nós ouvimos muito no campo da educação, nos meios de comunicação, que nós estamos vivendo na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação. E, contraditoriamente, o sujeito, que é o responsável por organizar o conhecimento, dar o tratamento pedagógico, como é que eu vou ensinar a criança a ler, a escrever, como que se ensina matemática, química, como é que eu vou ensinar os períodos históricos, que é o professor, né, o sujeito, então, que nessa sociedade que deseja muito conhecimento, que deseja que a criança vá cada vez mais cedo
né? Desde a educação infantil até os 17, 18 anos no ensino médio, cada vez mais tempo, né? Recentemente nós tivemos a lei que alterou de 8 para 9 anos o ensino fundamental. Existe uma série de políticas em andamento, incentivando, implementando o horário de tempo integral nas escolas. Então eu vejo uma grande contradição. Muito conhecimento, muita informação, muitos problemas, a necessidade, o desejo da sociedade de uma maneira geral, que as crianças vão cada vez mais cedo para a escola e fiquem ali cada vez mais tempo, mas o sujeito que organiza tudo isso e que põe em movimento o processo de ensino-aprendizagem, ele passa por uma desvalorização meio que generalizada no seu processo de trabalho, desde a formação, né, até o trabalho em sala de aula. E concordo com o professor Libânio, né, que hoje o problema mais sério, que precisa ser urgentemente enfrentado com políticas e ações, é a melhoria salarial. Isso para mim é o ponto fundamental, e a melhoria das condições de trabalho nas escolas. Professor Libânio, teria uma saída para esse quadro? Atacar o problema pela raiz, eu acho que começa pela valorização profissional, o que implica 3 coisas, né? Quer dizer, o salário, a carreira e as condições de trabalho. Sobre essa questão, vamos ouvir também os professores Marcelo Ferreira de Oliveira, subsecretário de Educação de Goiânia, e a professora Marister Galvão, presidente do Conselho Estadual de Educação. A pessoa que, de fato, escolhe a profissão professor requer aí uma série de características e, para mim, ser o melhor. É muito bom que o melhor aluno da escola particular ou da escola privada escolha ser professor. Nós percebemos que hoje os melhores procuram outras profissões. E o adequado é que os melhores procurem a profissão professor, porque nós teremos excelentes professores nas unidades escolares. O ser professor é uma sedução? Estar em sala de aula dá um grande prazer? Eu acho que daí vem essa dinâmica, né? O professor, ele realmente se adapta em horários, em possibilidades, em todo tipo de situação para estar em sala de aula. Eu acho que esse é um desafio para todos nós, é pensarmos, ser professor é um prazer na sua vida? Se for, definitivamente você não vai querer estar longe do aluno. Quer em ensino infantil, em educação básica, ensino superior, essa é a vida. O que o senhor tem a dizer? Porque eu tenho a dizer que o professor ele é de fato desvalorizado, né? Muitas pessoas sabem disto, mas é bom que a gente reforce, né, que um levantamento de 2012 do IPEA aponta que no Brasil há mais de 13 milhões de analfabetos, com a idade de 15 anos ou mais. Um relatório da Unesco apontou que o Brasil está como o 8º país com o maior número de analfabetos adultos, entre 150 nações avaliadas, não é? A última edição do ranking do PISA classificou o Brasil em 58º lugar entre 65 países estudados. Quer dizer, está lá mesmo na rabeira, né? Quer dizer, atrás de países, por exemplo, como o Cazaquistão e a Costa Rica. Quer dizer, os políticos, os governadores, os prefeitos, a gente sabe, a gente acompanha isto pela imprensa, não é? Em sua maioria não tem muita noção sobre o papel da educação no desenvolvimento social e econômico do país, não é? O que se vê há décadas em nosso país é a educação ser usada pelos políticos, né, para promoção pessoal, muitas vezes, e às vezes até para iludir a população pobre, né,
com medidas fragmentárias, não é? E que não chegam lá no ponto central, que é a formação cultural, científica dos alunos, né? Então, veja, por exemplo, hoje no Brasil, vários governadores estão se negando a pagar o piso salarial dos professores, né? Estão entrando na justiça por conta disto, né? Inclusive, o próprio ex-ministro da Educação, ele próprio levou à frente a aprovação do piso, não é? Ele mesmo entrou na justiça para não pagar o piso. Quer dizer, os governos, então, fazem muita propaganda e acaba dando a impressão de que está se fazendo um monte de coisa, não é? Pela educação. Mas há medidas essenciais que há muito tempo, não é, são deixadas de lado, há décadas. E os professores Marcelo e Marister também concordam que, apesar de vivermos em uma sociedade da informação e do conhecimento, o professor ainda assim é mal valorizado. Esses que encamparam o projeto do Pronatec, eles remuneram professores muito melhor. É claro que um licenciado, um recém-licenciado, entre procurar a rede pública de ensino para fazer um concurso e procurar um sistema S, ele vai preferir o outro, porque vai remunerá-lo muito melhor. É uma tendência paulatina que os contratos temporários também para professores, eles diminuam, porque o Estado ele não tem como manter contratos temporários por longo período. A tendência é que os contratos temporários diminuam e os concursos sejam feitos. Nessa perspectiva, eu acho que o mercado de professores vai ter que buscar um equilíbrio. Talvez com melhores salários a gente consiga buscar um novo contingente de alunos que queiram fazer a licenciatura e que por vocação, por quererem ser professores mesmo, queiram voltar para as salas de aula. Os estados hoje e os municípios não têm condição de valorizar salarialmente os professores. Então você já tem um grande problema aí. Eu penso que é preciso que o governo federal faça um investimento, encontre uma maneira adequada de fortalecer os estados, principalmente na questão financeira, para diretamente incidir na questão salarial dos professores, porque há uma busca tanto do governo municipal e estadual. Acredito que o piso salarial foi uma boa alternativa, embora o piso esteja tão além do que seja o adequado, e para piorar, os estados não conseguem garantir o piso. Poucos estados e poucos municípios garantem o pagamento do piso. Então não adianta ter um piso que não é bom, que não atende mais a categoria e que, infelizmente, os estados e municípios não conseguem pagar. Bom, aproveitando a obra do professor José Carlos Libânio, né, Pedagogos, pedagogos para quê? Né? Pois é. Eu vou para essa questão. Pedagogias e pedagogos para quê? Para quê, né? Vamos começar pela pedagogia, né? Pedagogia para quê? Então, o que é pedagogia, não é? Quer dizer, então, Tatiana, para falar em pedagogia, nós temos que falar primeiro em educação, não é? E eu até gosto de falar práticas educativas, né? Para não ficar uma ideia de esse termo assim muito vago, educação. Na verdade, quando nós falamos em educação, nós pedagogos falamos de práticas educativas, né? Então, porque a educação, para definir educação de uma maneira simples, né? Nós podemos dizer que ela é uma prática que visa a formação e o desenvolvimento humano, não é? Então, a educação tem a ver com a formação das pessoas, na família, na comunidade, nas empresas, nas mídias, na formação para o trabalho, na formação das pessoas para viver nas cidades, não é? E tudo isso envolve o que eu chamo de práticas educativas. A pedagogia é exatamente uma reflexão e uma orientação para a prática dessas formas de educação que ocorrem em múltiplos lugares, não é?
Então, a pedagogia é importante porque a ela cabe orientar essas práticas educativas, não é? E, como eu dizia, essas práticas educativas, elas ocorrem na família, ocorrem na rua, ocorrem nas mídias, nas tecnologias digitais, ocorre também na área de vocês, que é o jornalismo, né? E por quê? Porque a pedagogia, ela dá uma direção de sentido a essas práticas educativas, não é? Quer dizer, a pedagogia, então, orienta essas formas de intervenção nas várias práticas educativas, e por isto é que as questões da pedagogia dizem respeito a objetivos. E eu hoje, por exemplo, a propósito dessa conversa que estamos tendo aqui sobre as funções da escola, uma pergunta que eu tenho feito como provocação aos meus alunos, aos professores, né? Para que serve a educação? Os conteúdos como condição para promover e ampliar o desenvolvimento mental, a capacidade de pensar, a capacidade reflexiva, não é? E quanto mais nós temos a ampliação do papel das mídias e das tecnologias digitais, mais ainda nós precisamos de uma escola que forme os alunos para reflexividade, para saber pensar com autonomia, não é? E sobre essa questão, vamos ver o que falam os professores Marcelo e Maria Esther. Pedagogia e pedagogos para reverterem um quadro social que penaliza o Brasil em termos de crescimento. Eu acho que o nascedouro das boas oportunidades e da boa perspectiva de vida nasce a partir desta pedagogia de construir o cidadão para viver, o cidadão que possa ter condições plenas de se desenvolver ao longo da sua vida. Essa é a função da pedagogia, essa é a função do pedagogo. Eu sou um apaixonado pela pedagogia, né? A ciência que estuda, que pesquisa sobre o processo de ensino-aprendizagem. Acho essencial a pesquisa para entender como é que se aprende, qual é a melhor forma de se aprender, como ensinar. Então, a pedagogia é uma das ciências das mais importantes para o processo de aprendizagem. Infelizmente, vem vivendo um processo de descrédito, né, de depreciação por parte de vários profissionais da própria educação. Num primeiro momento muito limitado a área de atuação. Hoje a pedagogia está na empresa, ela assumiu várias formas em vários ambientes de trabalho, e eu percebo uma recuperação da pedagogia em si, que é essencial principalmente para o processo de ensino-aprendizagem. Professora Sandra, e você? A leitura que eu faço disso é que a pedagogia é uma ciência em construção. Né? E defendo a ideia de que a pedagogia é uma ciência, ela tem objeto, ela tem métodos, ela tem práticas, então, mas por enquanto, né, do ponto de vista acadêmico-científico, talvez a gente possa dizer que educação e pedagogia, né, estão intimamente relacionadas e são ciências em construção. Sim. Daqui a pouco a gente está de volta. Plano Nacional de Educação, Pacto pela Educação e uma avaliação dos currículos dos cursos de formação de professores. Até logo! Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula. Estamos aqui com o professor José Carlos Libani, com a professora Sandra Limonta. E agora o nosso assunto é reforma educacional goiana. A reforma educacional goiana, ela foi lançada em 2011 pela Secretaria Estadual de Educação e as famílias acompanham o desenvolvimento deste programa de reforma educacional que se chamou Pacto pela Educação, com o que as próprias crianças contam aí em casa, não é? E nós estamos em 2014, não é? E eu poderia dizer um pouco que posição eu tenho em relação a esse pacto, não é? Da educação, não é? As políticas do MEC, não todas, mas em boa parte, e as políticas do nosso Estado, em boa parte, estão conectadas com os interesses internacionais no que diz respeito àquilo que esses países ricos esperam das escolas brasileiras. Por isso, então, eu tenho uma visão bastante negativa da reforma educacional iniciada aqui no nosso Estado em 2011. De maneira que eu, inclusive, não dou importância aos índices estatísticos divulgados na propaganda do governo, porque a minha discordância é de princípio, não é? Quer dizer, é um tipo de educação instrumental, é um tipo de educação para empregabilidade, aquela empregabilidade mínima e básica, né, para que as pessoas pobres não estejam desempregadas, não mais do que isto. Então, é um tipo de educação que para as camadas pobres da sociedade, né, cujos critérios são critérios econômicos. Muito bem, professora Sandra, e a avaliação da senhora sobre a reforma educacional goiana? Infelizmente, a base, né, a concepção de educação que tem servido de sustentação para as políticas estaduais, municipais e muitas vezes para as políticas nacionais de formação de professores, né, de mudança nas diretrizes curriculares, tem se pautado a partir dessa visão de que a escola nada mais é do que um lugar onde as crianças e os jovens vão ficar recebendo uma formação que nós estamos chamando de uma formação frágil, uma formação insuficiente e muitas vezes até inadequada, né, em compasso de espera para se tornar um futuro trabalhador, um futuro consumidor. São planos, são programas que têm, né, um viés político, ideológico por trás das suas propostas, né, das ações e das atividades que são implementadas. Então, é preciso atentar para isso, né? E, infelizmente, a maioria da população não consegue acompanhar, né, essa relação entre a política, a economia e a formação da criança nas escolas. Professora Sandra, professor Libani, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Ok, que bom. Esse debate é bastante esclarecedor para professoras e professores, hein? A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta.
A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, nós vamos ver uma matéria agora para exemplificar a rotina da atividade profissional de um professor. E nada melhor do que estar numa instituição em que as aulas ocorrem em período integral. Do ensino médio, hein? Olha só! Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Essa célebre frase de Albert Einstein exemplifica bem que o papel do educador vai muito além do que simplesmente transmitir o conhecimento. É um papel social de construir pessoas. Estamos aqui hoje no Colégio Liceu de Goiânia. Eu vim conversar com o professor José Estevão, que também é coordenador do colégio. O Liceu é um colégio de tempo integral, então os alunos desenvolvem várias atividades durante o dia. O professor vai me contar como é a rotina de trabalho dele, como é ser um professor nesse colégio. Ele está me esperando agora na biblioteca. Vem comigo? Estou aqui com o professor José Estevão, que também é coordenador do colégio. Eu queria que o senhor começasse nos descrevendo como é a rotina, a sua rotina como professor. Eu me ingressei ao grupo de professores aqui do Liceu de Goiânia o ano passado, no início de 2013, no momento que o Liceu está passando por uma mudança muito brusca no seu sistema de organização pedagógica. Nós temos 9 aulas semanais, Todo professor tem que cumprir uma carga horária de 40 horas, 28 horas em sala de aula, e 12 horas aula de estudo e planejamento. Então, nesse sentido, o horário de estudo fica um pouquinho comprometido. Fica comprometido sim. Essa é a demanda de professor, você não tem descanso, É uma delícia poder desenvolver reflexão no aluno, acompanhar esse processo. É de um prazer, não tem como nem descrever não. É isso aí, nós agradecemos a participação dos professores que ajudaram a debater hoje os nossos assuntos, questões sobre educação e a companhia de quem ficou ligado acompanhando toda essa discussão. O intervalo de aula fica hoje por aqui, mas o debate sobre educação não se encerra. No próximo domingo tem muito mais. Anote aí o nosso e-mail e entre em contato, debate@intervalodeaula.com.br. Até o próximo domingo. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.